Olá meninos, nono ano. A gente vai ter uma aula um pouquinho diferente. Vocês vão utilizar o livro de vocês, certo? A gente vai fechar aí esse primeiro bimestre e a gente vai fazer uma atividade aqui usando esse capítulo da unidade 4, página 112, certo? Então abre lá o livro, página 112, a gente vai falar um pouquinho sobre esse país aqui, ó, chamado de Rússia, né? Tem a Rússia e a SEI. A gente vai entender o que é essa sigla, o que é que ela significa e qual a importância dela junto com a Rússia. Bom, a gente vai fazer de que forma? A gente vai fazer uma visualização do livro de vocês, certo? Está um pouquinho diferente aí do de vocês, porque o meu é do professor. Aí no final a gente vai ter umas questões que vocês vão ouvir e também vai estar na plataforma para vocês responderem, certo? Mas primeiro vamos lá para essas duas perguntinhas. Aqui é uma imagem da Rússia, certo? O que é que a gente vai aprender aqui? Como iniciou essa Rússia, porque ela não se chama Rússia como o Brasil, né? Foi criado, ela teve várias denominações. A gente vai conhecer um pouquinho delas. Vamos ver também o que é a CEI, né, que eu falei, que é a Comunidade dos Estados Independentes, falar um pouquinho sobre ela e mostrar que a Rússia se tornou um país, uma superpotência devido à sua economia. Bom, pergunta 1 aqui, ó, cantinho de baixo, onde tem esse semáforozinho aí, para vocês aumentarem um pouquinho o conhecimento de vocês. Primeira pergunta: o que é que você sabe sobre a Rússia? Bom, recentemente a Rússia foi palco de algo que envolveu todo mundo, que foi a Copa do Mundo, né? Lá naquele período, quem acompanhou viu muito da geografia de lá, né? Um país de clima frio e temperado, frio extremo, né? E com cultura bem interessante. E a comunidade dos Estados Independentes, o que seria isso? Então a gente vai fazer um comentário mais à frente. Porém, eu queria mostrar aqui a vocês um pouquinho do espaço geográfico da Rússia. Então, gente, esse país, né, ele integra esse grupo chamado de SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Todos esses países aqui fazem parte desse grupo, certo? Alguns vocês já acredito que não conheçam, né, como Quirguistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão. Então todos esses países fazem parte da SEI, junto com o maior país do mundo, né, que é a Rússia. Ele é tão grande que ele integra 2 continentes. Essa parte fica praticamente dentro da Europa e toda essa parte aqui fica dentro da Ásia, né? Então é um país muito grande. Para vocês terem ideia, aqui a gente tem o Japão, né? Um pouquinho aqui embaixo tem a China. Então vocês têm ideia de como é grande esse país. Ao norte ele é totalmente gelado, certo? Não é à toa que tem uma região aqui, que é a Sibéria, que é praticamente frio o ano inteiro. Isso por conta da proximidade com o Polo Norte, né? Dentro do Oceano Glacial Ártico. Mas voltando lá, página 112, a gente vai ver um pouquinho desse país, né? Falar um pouquinho das suas características e o porquê dele ter vários nomes. Então vamos lá. Bom, indo para a página 100, só dando uma vistoriada aqui. Aqui no Brasil a gente tem o Palácio Planalto, né, que é onde o presidente fica. Lá a sede do governo russo é o Kremlin, que é esse prédio aqui, ó, certo? Bom,
como era chamada a Rússia no passado. Vocês vão ter esse material aí, eu vou tentar fazer só uma descrição para vocês terem ideia, certo? Bom, a Rússia, ela não ganhou esse nome logo de início. Ele era chamado de Império Russo, né? Então, era uma faixa de terra que se expandia muito em direção ao leste, né? Passava dos Montes Urais, e com o tempo esse território ele foi crescendo. Então a gente pode observar aqui, ó. Isso foi no século XVII, o Império Russo. Em 1581 era só esse pedacinho amarelinho aqui, ó, que é onde se localizou Moscou. Em 1619 eles já conquistaram mais um território para leste, e em 70 anos depois eles conseguiram conquistar esse pedaço todinho, certo? Então esse território ele foi conquistado a partir de guerras, né, diversos conflitos que eles tiveram no passado. Bom, para ter um país desse tamanho, tão grande, né, e gelado, eles tiveram que fazer uma construção muito interessante, que é a maior linha ferroviária do mundo, né? Essa linha ferroviária é chamada de Transiberiana. Ela une o lago Baikal até uma região chamada de Irkutsk, que fica mais ou menos aqui. Pega de um lado ao outro do país. Por isso que ela é considerada uma das maiores construções feitas pelo homem, certo? Esse trem ele é utilizado para transporte de pessoas, né, como também de carga, que faz parte da economia deles. Então, com o tempo, o Império Russo ele mudou de nome, certo? Virou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, certo? Isso aí foi a partir de uma revolução, e essa revolução criou a União Soviética, né? Lembrando que a União Soviética, URSS, é o mesmo. Então, essa União Soviética, ela fazia parte, toda essa parte amarela aqui, ó, que pegava a Rússia, que não existia ainda, era tudo um bolo só, União Soviética, certo? Só que nele fazia parte esses países aqui, ó. Todos esses países faziam parte da União Soviética. Quando houve a separação da União Soviética, a partir de mais ou menos no final do 91 por aí, esses países eles se separaram e se tornaram independentes, se separando da Rússia. Então criou-se a Rússia, né? E esses países, vamos dizer assim, ficaram soltos. Durante esse período, foi um período muito complicado, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ela travou uma briga muito forte com os Estados Unidos. Essa guerra ela foi chamada de Guerra Fria, mas não era por conta do gelo não, certo? A Guerra Fria foi um momento em que eles se ameaçavam muito, né? Após a Segunda Guerra, né? Os Estados Unidos tinham um monte de bombas nucleares, e a Rússia, a União Soviética no caso, também se armou, e ficou aquela guerra mais de palavras, né? Claro que foi uma coisa boa, porque se tivesse realmente havido essa guerra, acho que nenhum de nós estava por aqui hoje, pela quantidade de armas nucleares que tinham, um apontado para o outro. Então foi chamado de Guerra Fria por conta disso. Então se ligar aqui no nomezinho dos países, e aí falar um pouquinho da economia. Bom, na economia a gente destaca aqui, ó, as regiões industriais, né? Então se vocês observarem aqui na legenda, onde está em roxo é a área industrial, ó. Moscou, né? Donetsk,
Se vocês, um menino que gosta de jogar bola aí, ó, vai conseguir identificar algumas cidades aqui que são times de futebol, né, alguns conhecidos. Essa área que está em verde são áreas que não tem assim uma grande concentração de indústria. Por quê? Porque são áreas geladas, certo? Mas aí se destaca o quê? Aqui a questão da ferrovia, né, que eu falei para vocês, ó, ela percorre todo o país e vai de leste a oeste, certo? Unindo o país. Então, dentro da indústria russa, a gente tem um destaque aqui na siderurgia. Aí, o que é a siderurgia? É a produção de metais, né? A metalurgia também, né? E a mecânica, produção de química, produtos químicos, né? Refinaria de petróleo, petróleo lá também é muito destacado. Construção naval, para quem não conhece, é a construção de navios, barcos, né, que eles utilizam também. A indústria têxtil, que é o que? Indústria de tecido. A aeroespacial, que é a de aviões, né? Eletrônica e também se destaca a informática. Outro mapa que eu queria destacar para vocês também seria o mapa da população, certo? Então vamos lá, lembrando aqui um pouquinho falar da CEI, né, que eu tinha falado para vocês, que é a Comunidade dos Estados Independentes, é uma organização supranacional, ou seja, ela é formada por vários países e extrapola as fronteiras nacionais. Ela foi criada para implantar um mercado econômico comum e promover relações de cooperação entre os países membros. Então, aqueles países membros que a gente viu lá no mapa amarelinho lá em cima, é o que formam a CEI. A CEI ele quis criar um grupo bem parecido com a União Europeia, já que a União Europeia não tem a Rússia, aí ele fez um grupo dos países próximos a ele, certo? Então, finalizando aqui um pouquinho da população, que é o mapa da Rússia, destacando aqui os países que fazem parte da CEI no ano de 2017. Então é bom ficar bem atento a isso. Por quê? Porque esses mapas eles podem mudar a qualquer momento, por conta de alguns conflitos também, como no caso da Ucrânia, certo? Tem um conflito lá bem sério. Esse mapa aqui, gente, ele mostra um pouquinho da distribuição da população russa. Então, o que é que a gente pode identificar? Primeiro, o ano, certo? Isso aí mostrando a CEI, distribuição da população no ano de 2012. Então ela está um pouquinho antiga, né? 8 anos já é um tempo considerável. O que é que você vai identificar aqui? Primeiro as cores, onde está em amarelo, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então essa região aqui, ó, todinha apresenta menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então é muito pouco. Já que está em marrom, ela apresenta mais de 50. Então essa área oeste aqui, ó, são as cidades que apresentam maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente pode destacar quem aí? Kiev, Moscou, que é a maior, né? São Petersburgo, que é uma cidade muito importante também da Rússia. Volgogrado. Então essas são as cidades que têm mais habitantes. Beleza? Bom, aí vem para as questões. Aí vocês vão observar o que é que eu vou querer aí. Então, a partir da página 112, eu vou querer primeiro, como foi chamada a atual Rússia no passado? Ela teve 2 nomes, né? Então, eu quero que vocês respondam lá qual esses 2 nomes. Segundo, eu vou querer qual o nome da grande construção que ligou boa parte da Rússia e também ajuda na economia de lá. Terceiro, o que é que significa o RSS? Quarto, quais os 14 países que fazem parte da União Soviética, né? Da URSS. Quinto, quais os principais produtos da economia russa? Então, aquela
parte industrial. No texto vocês vão encontrar também. Sétimo, o que é a SEI. Lógico, além da sigla, eu quero também qual o objetivo dela. E oitavo, quais os principais produtos de exploração natural da Rússia. Beleza? Bom, então eu quero essas questões lá, quem puder fazer. E também vocês vão comentar sobre esse modelo de aula, certo? O que é que vocês acharam, se pode melhorar, se está legal. Então, dê uma olhadinha no livro também, ok? Então, fica aí a aula de geografia.